Boa noite, companheiros. Mais uma vez, unidos em torno dos ensinamentos da doutrina de Jesus. E para iniciarmos esse nosso encontro, convido a todos que fechem os olhos por alguns segundos e possamos nós elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecidos que somos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um Evangelho de Jesus. E nós vamos nos conectando com a espiritualidade amiga, rogando que esteja conosco, nos abençoando, abençoando o nosso lar, protegendo a todos, para que juntos possamos compreender um tanto mais sobre os ensinamentos de Jesus. Pedimos que os nossos lares estejam em paz, em equilíbrio. E nesta paz e serenidade, elevamos a Deus a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, mais uma vez aqui, reunidos em torno do Evangelho de Jesus, eu gostaria de iniciar agradecendo ao Leal, essa casa que me dá a oportunidade de falar um pouco mais sobre a doutrina, sobre os ensinamentos do Cristo e sobre os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz. O Lar Espírita Amor e Luz, na figura da Maria, que me fez o convite. Agradeço também a Sejo, a casa da qual eu participo. A Sejo fica aqui em Praia Grande, estou em Praia Grande, e ao meu companheiro Rudney, que me apresentou esse trabalho tão bonito realizado por essa casa. E hoje nós vamos fazer as nossas reflexões em torno do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos bem-aventurados, os mansos e pacíficos, no seu item 8, obediência e resignação. E falar de obediência e resignação nos dias que estamos vivenciando me parece de grande importância a todos nós. Muitos dizem que é impossível nós nos mantermos tranquilos, serenos, resignados, obedientes a uma lei maior diante de desafios tão grandes que passamos e que o mundo inteiro passa. E é justamente nesse viés que nós temos que realizar o nosso esforço no campo da educação dos sentidos e dos sentimentos. Educar o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso falar, para que consigamos realmente compreender os ensinos de Jesus. Neste processo educativo que nós nos encontramos, que possamos focar a nossa atenção na página evangélica que nos convida à obediência e resignação. E eu vou ler partes desse item 8. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, ambas muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo
de provas que a revolta insensata deixa cair por terra. O covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício que deve salvá-la ou perdê-la. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício, a indiferença moral. Nós vamos ler até esse parágrafo para que a gente possa exercitar aí as nossas reflexões a partir daquilo que a espiritualidade nos convida. Lembrando que a busca do equilíbrio, a solidariedade, a paz interna e externa são os aprendizados que devemos desenvolver com urgência e que são de extrema importância à nossa evolução espiritual. O equilíbrio, a solidariedade, a paz interna e externa. Então, aquilo que sinto, se busco através da meditação, através da oração, uma paz interior, esta paz ela deve ser externada, principalmente nos momentos de maiores desafios, como estes que nós estamos vivenciando no planeta como um todo. Jesus, conhecedor de nossa intimidade, nos oferece importantes ferramentas para os aprendizados necessários. Ele explicou, exemplificou o tempo inteiro. Então, ele sabia de que nós levaríamos algum tempo para compreender os seus profundos ensinamentos. Daí que nos deixou o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Obediência e resignação, que a espiritualidade vem nos chamar a atenção, não são sinônimos de inatividade, e sim de atividade consciente. Conforme os ensinos do Evangelho, a obediência é o consentimento da razão. Então, aprendemos que a vida ela é organizada a partir de leis. Isto está nos ensinos que o Cristo nos deixou e que a doutrina espírita veio aprofundar. Que tudo que envolve a nossa existência respeita a leis que regem todo o universo. Quando estamos em sintonia com estas leis, com esta energia, nós conseguimos o equilíbrio necessário para melhor viver. Quando nós desenvolvemos a resignação diante daquilo que nos ocorre, quando passamos pelos desafios, sejam eles quais forem, desenvolvendo a fé, colocando em prática esse ensinamento de que nós somos regidos por leis maiores, então nós controlamos uma parte daquilo que nos acontece, mas nós não controlamos tudo. Quando aceitamos essa ideia, exercitamos a resignação e a obediência, nós nos colocamos em sintonia com as leis divinas, em sintonia com o universo. A resignação, então, é o consentimento, conforme a doutrina espírita nos mostra, a espiritualidade nos ensina, é o consentimento do coração. Razão e coração, intelecto e sentimentos em sintonia. Não é necessário afastarmos toda a produção intelectual
do desenvolvimento dos sentimentos. Algumas pessoas, de forma equivocada, acreditam que quando desenvolvemos as ciências, quando nos debruçamos em conhecimentos que nos exigem um tanto mais, como a própria filosofia, ou a sociologia, ou a antropologia, ou a medicina, a psiquiatria, que necessariamente nós nos afastamos de um lado mais sensível ou até mesmo da espiritualidade. E isso não ocorre de forma necessária. Pode acontecer por uma opção daquele que se debruça nas questões intelectuais, mas não como algo que se faz como regra, porque é muito possível, e sempre que a ciência caminha com a questão da espiritualidade, ela se torna muito mais ampla e muito mais abrangente, humana no sentido pleno da palavra humano. Quando nós nos referimos à questão de ser humano, é aquele que consegue desenvolver no máximo suas potencialidades, dos seus sentidos e da sua espiritualidade. Conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 8 do capítulo 9, o covarde não pode ser resignado, pois o covarde, por seu temor, pela desconfiança, se fixa na dúvida, se fixa em seus temores. A sua mente, ela fica estagnada naquilo que o prende, que é o seu temor, a sua não confiança em dias melhores. Pessoas que têm esse sentimento em relação à vida, elas não desenvolveram ainda, porque todos nós estamos aqui encarnados para evoluirmos. Então, estas pessoas não desenvolveram ainda a confiança. Elas não conseguem ainda crer em uma energia maior que o seu próprio medo. Então, elas se envolvem de forma intensa no temor. Também o orgulhoso e o egoísta não compreendem a obediência e a resignação, pois estão centrados em si mesmos. O orgulhoso e o egoísta só considera a sua perspectiva de vida. Não conseguem admitir que haja algo superior à sua percepção. Então, tanto aquele que ainda está preso em seus temores, nas suas dúvidas, na sua ansiedade, como aquele que se julga senhor da verdade, o orgulhoso, detentor de todo saber, o orgulhoso, egoísta, estão centrados em si, não considerando que exista algo além da sua perspectiva. Falar de obediência e resignação para os espíritos que ainda estão paralisados no medo, na dúvida, no egoísmo, no orgulho, se torna muito difícil. Não impossível, porque nós sabemos que todos nós temos a condição da transformação, da mudança, desde que consigamos dar o primeiro passo. Busquemos um auxílio. Que auxílio aquele que teme, aquele que está sofrendo por não conseguir soltar-se das amarras, dos temores, principalmente em dias tão desafiadores como o que vivemos, no sentido de ter perdido o emprego, ou de ter um ente querido desencarnado, ou de estar passando por questões de saúde mais sérias. Qual o primeiro passo que alguém que esteja com sentimentos dessa forma pode dar? A abertura de pensamento. O primeiro passo é ter essa atitude de considerar que, como nós não controlamos
tudo que nos cerca, eu deva abrir a minha mente para expandir a minha percepção e assim conseguir considerar que existam outras formas de pensar e de sentir além da minha, seja do temor ou seja de ser aquele que detém, que acredita deter todos os saberes. E como ser resignado e obediente diante de situações que nos exigem ao limite, como por exemplo o que começamos a refletir. O desencarne inesperado de um ente querido, um grave acidente que nos deixa acamados, ou uma doença que nos leve a uma deficiência, ou uma doença demorada, ou as catástrofes climáticas, das quais nós não temos controle algum. Através da oração e da meditação, a busca da conexão com o divino, que atua em nós a esperança em dias melhores. Mas para que esta conexão ocorra, é necessário sair do padrão do medo ou do padrão da certeza que possuímos todas as respostas. Se nós não dermos esta oportunidade a nós mesmos, dificilmente conseguiremos alcançar essa lição tão importante que é da obediência e resignação. A oração, a prece, aquele momento que nós ficamos conosco mesmo, onde nós entregamos ao divino, onde nós entregamos a Deus, a inteligência suprema do universo, as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas angústias, e pedimos verdadeiramente o fortalecimento, porque sozinhos não temos essa condição. Quando nós nos colocamos desta forma, nós entramos em sintonia com o divino, com a espiritualidade superior, que sempre está ao nosso lado, mas muitas vezes nós nos afastamos. Este movimento de prece, de meditação, de oração, alimenta em nós a esperança em dias melhores. E ter esperança é o que faz com que a nossa vida tenha sentido. A perspectiva de uma existência que vai além da matéria nos possibilita essa abertura mental. Aquelas pessoas que não conseguem perceber que a vida é cercada de milagres o tempo inteiro, por mais duro que seja o acontecimento, se nós buscarmos, nós encontraremos algo de positivo que o cerca. E para isso é necessário essa abertura mental, essa nossa forma de nos colocarmos verdadeiramente desejosos de que algo diferente, de que algo positivo transforme a nossa vida. Exercitando os ensinamentos espirituais que Jesus nos trouxe, quando Ele nos convida a considerar as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. O consolador prometido que a doutrina espírita amplia todos esses ensinamentos do Cristo e nos mostra que ele já deixava claro de que a vida material é apenas um instante. É uma das etapas muito importante da nossa existência, mas é apenas uma das etapas. Com a elevação espiritual que se inicia através da prece, da oração, em aceitar que a vida ela se pronuncia de diversas formas, nós conseguimos compreender os ensinamentos da obediência e da resignação.
a nossa inteligência é capaz de captar todas essas benesses que existem no universo. Através do exercício da nossa inteligência, compreendendo que dentro das leis divinas que movem a existência, tudo se encadeia para um propósito, isso faz com que nós entremos num estado de equilíbrio, confiantes na sabedoria divina e na inteligência suprema do universo. Encaramos todas as experiências vividas com a compreensão de que ocorrem para um bem maior. Olhando para os acontecimentos que nos cercam nos dias atuais, talvez algumas pessoas possam pensar, mas o que há de positivo em uma situação que tomou o mundo inteiro, em uma doença, em uma pandemia que levou a tantos desencarnes? E se nós buscarmos em todos os ensinamentos deixados por Jesus, nós vamos encontrar exatamente os alertas para que sejamos fortes para os dias mais desafiadores, para que tenhamos essa certeza de que tudo que ocorre ali ao nosso redor, ou o que ocorre onde nós nos encontramos encarnados, e nós estamos encarnados no planeta Terra, né? Então todos nós temos essa responsabilidade uns com os outros. Nós vamos perceber de que esses propósitos alcançam a necessidade evolutiva do nosso espírito. A situação vivenciada exigiu novos protocolos de comportamento em relação à educação, em relação à saúde, novas pesquisas da ciência, provocou o desencarne e de espíritos que com certeza cumpriram ali a sua jornada e tinham um compromisso com esse momento. Não é uma questão de passar por provações, por dores. Todos nós desencarnaremos e temos aí um propósito para esse momento. Nada é perdido nas leis divinas. Então, o nascer e o desencarnar estão de comum acordo com o progresso espiritual, com a evolução da nossa existência. E todos esses nossos irmãos que desencarnaram e que desencarnam por diversas questões, cumpriram ali a sua etapa de jornada evolutiva. E nós, aqueles que aqui ficam, têm por responsabilidade favorecer que este planeta escola seja o melhor possível. Então, que tenhamos condições de saúde dignas a todos, que tenhamos a condição de amparar a todos aqueles degredados dos seus países, como nós agora vemos o sofrimento do povo no Afeganistão, nos nossos irmãos da África, ou aqui no nosso Brasil, quantos irmãos nossos do Nordeste continuam sofrendo fome, continuam passando por provações importantes, e que na atualidade que nos encontramos em termos científicos, tecnológicos, muitos sofrimentos já não precisavam mais existir. Mas conforme nos ensina o Evangelho, nós ainda sucumbimos pelo nosso descaso social. Deixamos de lado a importância da solidariedade. Nós evoluímos intelectualmente, cientificamente, e precisamos evoluir solidariamente. Exercitar a obediência e a resignação de forma ativa, aceitar os desafios que nos chegam, mas nos esforçar ao máximo para atingir uma plenitude moral no sentido de respeitar
a nossa existência e a existência de todos aqueles que estão conosco no caminho, seja na nossa família ou no nosso vizinho ou no nosso mundo, no nosso planeta, esteja onde estiver. Nós temos uma obrigação moral de desenvolver a nossa intelectualidade para produzir melhor o bem comum. Esclarecidos pela espiritualidade superior, de que habitamos um planeta de provas e expiações, de que estamos submetidos às leis de progresso, às leis de trabalho, à lei de destruição, todas as leis contidas aí no nosso livro dos Espíritos, que nos explica tão bem, que nós encontraremos nas questões 614 a 892 do livro dos Espíritos. Então, assimilando esses ensinamentos, nós conseguimos equilibrar ainda mais os nossos sentimentos, as nossas percepções diante dos desafios que nos cercam. Nós precisamos continuar a compreender os ensinos do Cristo a partir daquilo que a doutrina espírita nos traz. Ler, discutir, colocar em prática, e é isso que as casas espíritas tão bem favorecem a nós, a possibilidade do estudo, a possibilidade da ação no bem, da ação tanto da assistência espiritual como da assistência àquele que precisa do pão, que precisa da nossa solidariedade em termos daquilo que lhe falta, seja do mantimento, seja da palavra, seja do acolhimento, da orientação. Racionalmente desenvolvemos a esperança e a positividade e a vontade de viver, a energia de viver. Quando nós encontramos um sentido para a nossa vida, quando nós entendemos que nós somos espíritos em evolução, que a nossa vida ela não se extingue com a morte do nosso corpo, que nós desencarnamos. A nossa carne ela está submetida à lei de destruição a partir do momento que as células não têm mais condição de se reproduzir, a partir do momento que o coração não tem mais força de bombear o sangue e energizar cada uma das células. Mas o nosso espírito, ele é eterno, ele se liberta e continua nessa rota de aprendizado e de evolução. A prece, a oração, a meditação nos auxilia de forma muito importante para que nós tenhamos esse equilíbrio. E eu gosto muito da prece, da oração da serenidade, que é tão bem utilizada pelos grupos anônimos que se auxiliam mutuamente, pois compreendem que sozinhos não conseguem. Sozinho eu me sinto fraco, e todos nós somos assim. A casa espírita, além de nos favorecer a oportunidade do espaço de elevação, de aprendizado, de atendimento espiritual, ela nos auxilia pelo companheirismo. Estamos ali unidos em ideal. É gratificante todas as vezes que nós nos encontramos para as nossas tarefas espirituais, mesmo que seja desta forma virtual. Nós estamos irmanados e conseguimos ter as nossas reuniões, os nossos encontros. Isso nos fortalece a confiança, fortalece o nosso espírito. Um trechinho da oração da serenidade. Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Obediência e resignação. Obediência e resignação não são sinônimos de inatividade. Então eu rogo a Deus, eu rogo ao Senhor da vida que me dê serenidade diante dos meus desafios, para aceitar as coisas que eu não posso modificar.
mas lembrando que eu preciso de coragem, de força, de energia para modificar aquelas que posso. E sem sabedoria, como distinguir? Porque algumas coisas nós não controlamos, agora outras nós temos toda a condição de controlar e de transformar e de modificar e de fazer valer essa nossa existência aqui encarnada. Quanto maior aprendizado espiritual, menor o nosso sofrimento. Quanto mais nós sabemos dos ensinos do Cristo, quanto mais nós compreendemos que somos espíritos em evolução, menor o meu sofrimento. Porque eu vou me entristecer pela falta daquele meu ente querido que se foi, mas eu compreendo que o momento dele encarnado neste planeta de provas e expiações chegou e ele vai continuar evoluindo num outro plano espiritual. E nós nos encontraremos. Um dia todos nós nos encontraremos por afinidade, e que a afinidade seja de afeto, que a afinidade seja de amor, porque o ódio, ele também une. Nós temos que ter isso. Claro, isso é aprendizado, isso a espiritualidade nos ensina. Então, quanto maior o aprendizado espiritual, menor o nosso sofrimento. Este aprendizado, Jesus nos deixou dentro e de forma muito forte na doutrina espírita. E eu vou mais uma vez repetir que é o Consolador prometido. Ela nos fortalece o espírito e nos eleva a alma para compreender que nós temos toda a condição de sair de um estado de estagnação, muitas vezes, a estagnação da indiferença, da dúvida, do sofrimento, do egoísmo, do orgulho, para expandir a nossa espiritualidade e conseguir favorecer a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor. Para complementar a nossa reflexão, eu gostaria de trazer para vocês do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, a mensagem de número 75, que responde exatamente essa ideia de obediência e resignação que o Evangelho nos traz. Essa mensagem trata da esperança, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Isso Paulo escreveu aos Romanos. Então, as Escrituras, a sabedoria deixada por Jesus, por seus apóstolos, a sabedoria colocada no livro dos Espíritos, ampliada pela espiritualidade, nos convida a ampliar a nossa esperança. A esperança, começa assim a mensagem, é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedido de espelhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes. Nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras
e descerras visões mais altas. Eu vou ficar aqui nesse trecho dessa mensagem. Então, obediência e resignação pode ser sinônimo de esperança. A esperança do cristão, a esperança que mantém vivo todo o ensino de Jesus, a esperança que reconhece na força que se tem de cada um o poder de transformação. A transformação que eu posso fazer dentro do meu lar, como mãe, como esposa, como irmã, a transformação que eu posso fazer dentro do meu ambiente de trabalho, a transformação que eu posso fazer na casa espírita que frequento, na via pública que transito, a diferença que eu posso fazer na vida de todas as pessoas, tendo foco nos ensinos do Cristo, lembrando de que somos espíritos em evolução. E ter foco nos ensinos do Cristo é nos colocarmos no lugar dos outros. É exercitar a obediência e a resignação. É favorecer que a espiritualidade superior esteja sempre conectado conosco. As nossas atitudes, os nossos sentimentos nos conectam sempre com algo, com alguém. Para que estejamos conectados com a espiritualidade superior, nós precisamos exercitar a solidariedade, a paz interior e exterior, a obediência e a resignação, de forma ativa, de forma alegre, de forma compreensiva. E assim, estaremos ao lado de Jesus, fazendo tudo aquilo que Ele nos pediu, nos instruir e nos amar. Porque através da instrução nós conseguimos refletir sobre todos esses profundos ensinamentos. E só pelo amor nós conseguimos alterar a nossa caminhada e a caminhada daqueles que estão conosco. Eu espero ter contribuído para esse momento tão importante que esse canal nos possibilita, que o Leal nos possibilita, e que todos aqueles que têm interesse em aprofundar os ensinamentos, bem-aventurados que são dóceis e pacíficos, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 8, obediência e resignação. E o Vinha de Luz, psicografia do Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel, que nos convida a repensar a nossa trajetória. Que possamos agora unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, fechando mais uma vez os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos em gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, e vibremos luz, equilíbrio, saúde, amor, obediência e resignação ao nosso planeta Terra. Que em qualquer canto e recanto deste planeta escola, os sentimentos que Jesus nos ensina possa habitar a mente e o coração de todos aqui encarnados, principalmente daqueles que estão em momentos de conflitos políticos, religiosos, que passaram por catástrofes climáticas. Que Jesus faça brilhar o sol da esperança em seus corações e em suas mentes, e que essa esperança ativa fortaleça seus espíritos, e através dessa energia todas as atitudes sejam de bem, de paz, de respeito. O nosso planeta precisa de paz, respeito, consideração uns pelos outros. Que esta luz de profundo amor que o Cristo nos ensina
chegue a todos, chegue a todas as religiões, chegue a todos os países. Fortaleça a nossa convicção no bem, no amor e na paz, pois este é o nosso destino: evoluir para o amor, para o equilíbrio, para a paz. Gratidão por esta oportunidade e que possamos estar juntos num próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, Leal, muito obrigada, Maria, por mais esta oportunidade de falar do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos.